Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na terceira aula, em que hoje vamos começar, estudaremos o terceiro capítulo do livro A Fé Explicada, e que trata sobre a unidade e a trindade de Deus. Com toda certeza, esse é um dos capítulos mais desafiadores para nós, pois estamos diante de um grande mistério, do maior mistério da nossa fé, aquilo que o catecismo chama desse mistério central da fé e da vida cristã. Mas, ao longo desse capítulo, vamos tentar muito mais do que entender o mistério da Santíssima Trindade, porque isso já de antemão é impossível, pois Deus excede em grandeza a nossa inteligência, mas vamos tentar lançar algumas luzes a fim de percebermos como podemos chegar a esse mistério da Santíssima Trindade, ainda que parcialmente aqui na Terra. Como é que são três? É com essa pergunta que inicia esse capítulo sobre a unidade e a trindade de Deus. E já percebemos que esse mistério, ele excede e muito a nossa capacidade de entender. Pois, sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode abarcar toda a sua profundidade. Isso por si só já é óbvio. Mas podemos perceber ao longo da revelação essas verdades que Deus nos deixou saber, ainda que parcialmente aqui na Terra. E uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existe nele três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma só natureza divina, mais três pessoas divinas. E quando procuramos pensar em Deus como três pessoas, em uma só e a mesma natureza, é como se estivéssemos, nos fala o autor, dando cabeçadas contra o muro. Primeiro porque realmente é difícil, porque em termos humanos, natureza e pessoa acaba sendo equivalente. Quando há uma natureza humana, há uma pessoa humana. Por isso nós nos equivocamos frequentemente, ou melhor, temos essa grande dificuldade em entender como, ao mesmo tempo, em Deus há uma só natureza e três pessoas. Vamos tentar dar alguns passos. De antemão, é importante percebermos que estamos diante de um mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Mistério esse, inclusive, que provocou essa curiosidade intelectual de grandes santos ao longo da história, mas principalmente que se sobressai como um grande expoente, o próprio Santo Agostinho. Sabemos daquele relato de um sonho que ele teve enquanto ele estava ali investigando os mistérios da Santíssima Trindade, a fim de compreendê-lo racionalmente. Ele sonha que estava caminhando pela praia e se depara com um menino. E esse menino havia feito um buraco na areia, carregava um balde de água do mar para esse buraco, várias vezes. E Santo Agostinho pergunta no sonho esse menino: o que você está fazendo? Ao que o menino responde: estou tentando transportar toda a água do mar para esse buraco de areia. Santo Agostinho responde a ele: mas isso é impossível. E por fim, o menino diz: assim também é impossível tu compreenderes o mistério da Santíssima Trindade. Percebemos que Deus é esse mar inabarcável e ao nosso intelecto é esse buraquinho na areia, né? Que não conseguimos entender a totalidade de Deus, pois se assim entendêssemos, ele não seria Deus, seria equivalente a nós. Nos diz o Catecismo, no número 234, que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo.
É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. Poderíamos dizer também que o mistério da Santíssima Trindade é essa espinha dorsal da nossa fé. Por isso, iniciamos falando sobre ele, depois de tratar sobre o fim da existência do homem, sobre Deus e suas perfeições. Agora iniciamos falando sobre a unidade e a trindade desse Deus. Os teólogos podem, é claro, como estamos procurando fazer aqui nesse momento, esclarecer algumas coisas em relação a esse mistério, explicar um pouco essa distinção entre as três pessoas divinas, que tem por base a relação que existe entre elas. Percebemos nessa imagem, de uma maneira bastante visual, aquilo de que falávamos, que no mistério da Santíssima Trindade há três pessoas num único Deus. Há o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus. Mas, apesar de o Pai ser Deus, o Filho ser Deus, o Espírito Santo ser Deus, eles não se confundem entre si. Por isso, podemos ver de uma maneira gráfica nessa figura que o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. Ou seja, há entre eles uma realidade pessoal. São verdadeiramente três pessoas reais, distintas, mas que partilham a mesma substância divina. Nessa imagem também podemos perceber que não há uma hierarquia entre eles. Ou seja, como falávamos também, o Pai não é maior do que o Filho, que não é maior do que o Espírito Santo. São igualmente eternos, igualmente Deus. Antes de nos determos propriamente nessa relação, é importante perceber que Deus, ele funciona naturalmente diferente de nós. Por isso, a existência é própria da natureza divina. E não há outra maneira de conceber Deus adequadamente, dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será. Falávamos, inclusive, sobre isso com mais propriedade na aula passada, em que falávamos das propriedades de Deus, dos atributos de Deus. A única definição real que podemos dar verdadeiramente de Deus é dizer que ele é aquele que é. Foi justamente assim que ele se apresentou a Moisés, onde podemos ver no capítulo 3º do livro do Êxodo. Eu sou aquele que sou. Se o conceito que Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a existência, já que a existência é própria da natureza de Deus. A imagem que Deus vê de si mesmo, essa palavra silenciosa com que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter existência própria e distinta. Esse movimento a gente vai percebendo, claro, volto a dizer, é difícil para nós por vários aspectos. Primeiro, porque realmente é algo inabarcável. E segundo, porque inclusive os nossos ouvidos modernos estão completamente desacostumados a ouvir expressões como natureza, essência, ser, ente. Ou seja, vivemos em um tempo, entre aspas, pós-metafísico, e essas expressões ontológicas, metafísicas, são para a gente completamente distantes. Mas, como dizíamos, esses nossos momentos de formação não se propõem a ser uma aula realmente de filosofia profunda, aula de teologia profunda, mas de dar algumas luzes. Santo Tomás, ele nos ajuda. Quando ele vai falar da Trindade, ele vai falar que o Pai, ele pensando em si mesmo, e é justamente aquilo que falamos agora, ele faz uma imagem de si mesmo. Isso não é difícil para a gente. Basta a gente recordar
naqueles momentos em que pensávamos sobre a nossa vida, pensávamos sobre nós e fazemos uma imagem de nós. Só que essa imagem é incompleta, imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Tanto é verdade que muitas pessoas, amigos, parentes, pessoas podem falar melhor sobre nós mesmos do que a gente, né? Então, mas com Deus é diferente, né? Existir é da natureza divina. Por isso, Deus, ao pensar em si mesmo, esse próprio pensamento divino, como dizíamos aqui, né, essa palavra silenciosa com que eternamente ele se expressa a si mesmo, tem existência, porque a existência é própria da natureza de Deus. Ou seja, Deus pensa a si mesmo e esse pensamento sobre si mesmo, de Deus, essa contemplação de si mesmo, tem uma existência própria e distinta, né? Ou seja, uma existência pessoal, mas que partilha da mesma natureza divina. A esse pensamento de Deus sobre si mesmo, nós chamamos do Filho. Por isso que dizemos que o Filho ele é gerado pelo Pai. Gerado através desse movimento eterno. Isso é importante que vamos ver no decorrer dessa aula, de pensar sobre si mesmo. E, continuando, percebemos que esse pensamento sobre si mesmo, ele tem uma existência própria. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si mesmo. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamado Filho precisamente porque é gerada desde a eternidade, gerada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental em que a mente divina expressa o pensamento sobre si mesmo. Depois, Deus Pai, conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contemplam a natureza que ambos possuem em comum, essa natureza divina. Ao verem-se, falamos naturalmente em termos humanos, né? A gente tenta fazer uma imagem em termos humanos dessa relação intratrinitária, né? Ao verem-se, contemplam nessa natureza tudo que é belo, tudo que é bom. Até porque Deus tem todas as perfeições em grau infinito, né? Então, contemplam ali toda a beleza, a sabedoria, a bondade, né? Em grau infinito. E assim, a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divina. Uma vez que o amor de Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre si mesmo é da própria natureza divina, tem que ser um amor vivo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é o que chamamos de Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É isso, Deus, o Pai, pensando sobre si mesmo, e esse pensamento, por fazer parte da natureza divina, a existência, esse pensamento sobre si mesmo é uma pessoa e dessa relação entre esses seres pessoais, né, essas pessoas que têm a mesma natureza divina, que contemplando a perfeição da beleza, da bondade, sabedoria, gera um amor de um e do outro, de um para com o outro. E esse amor ele só pode ser vivo, porque é da própria natureza de Deus, volto a dizer, a existência. E esse amor de um para com o outro, e vice-versa, é uma pessoa também, é o Espírito Santo. Sei que para muitos isso pode dar um certo nó, mas eu gosto, inclusive eu cresci ouvindo as músicas do padre Marcelo Rossi. Tem uma das músicas dele que ele fala, né? O Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Acho que essa música ajuda a gente a ter muitas luzes sobre isso, né? Eu até peço perdão se não for dele, em virtude desse carinho assim, de infância, eu atribuo quase todas as músicas ao padre Marcelo Rossi ou ao padre Zezinho. Então, mas o que importa é isso, é entender essa relação. E é uma relação de amor não só do pai para o filho. Isso é importante, né?
É uma relação de amor do pai para com o filho e do filho para com o pai. Por isso que dizemos que o Espírito Santo procede do pai e do filho. Certo? Eu acho que isso é importante ter clareza, né? É uma relação de amor do pai e do filho. Ou seja, o Espírito Santo procede dessa relação de amor do pai e do filho. Porque aqui, claro, tem uma questão que gerou, inclusive, um cisma na igreja ortodoxa, a questão do filioque, mas eu acho que pode ser um tema para outros momentos. Vamos nos deter aqui naquilo que a gente pode abarcar com maior tranquilidade. Resumindo, Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade. 3 pessoas, uma mesma natureza divina. É claro que nenhum daqueles que estão nos ouvindo agora nesse momento deve se sentir frustrado por não entender completamente esse mistério da fé. Claro, como dizíamos há pouco, é um mistério, e a própria palavra mistério ela implica isso. Nós não conseguimos dissolvê-lo, entendê-lo completamente. Então, aqueles que procuram, né, ali perscrutar esses mistérios da Santíssima Trindade, entendê-lo na sua totalidade, olha, vão se frustrar profundamente, né, pois estão ali movidos por uma certa soberba intelectual, né, de se colocarem como Deus, né, no lugar de Deus, porque só Deus pode entender a si mesmo completamente, né? Ao pensarmos na Santíssima Trindade, eu acho que esse é o ponto, né? Temos que estar em guarda contra um erro. Não podemos pensar em Deus Pai como aquele que vem primeiro, o Filho como aquele que vem depois, e o Espírito Santo aquele que vem por último. Nem tampouco pensar que há uma hierarquia entre eles, que o Pai, que vem primeiro, criou todas as coisas, inclusive o Filho e o Espírito Santo. O Filho foi criado pelo Pai e junto com o Pai cria o Espírito Santo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Os 3 são igualmente eternos, porque possuem a mesma natureza. O Verbo de Deus e o amor de Deus são tão sem tempo como a natureza de Deus. Ou seja, não tem um início, não tem um meio e não terá um fim. São eternos. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai de modo algum. Nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade é mais poderosa, mais sábia e maior do que as demais. As 3 pessoas têm igual perfeição, infinita, e igualmente são baseadas na única natureza divina que as 3 possuem. Diz o Catecismo no número 258. Toda economia divina é obra comum das 3 pessoas divinas, pois, da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Não obstante, nós atribuímos certas obras a cada uma das pessoas divinas, como poderíamos dizer, atribuímos ao Pai a obra da criação. Atribuímos ao Filho essa obra da redenção. Atribuímos ao Espírito Santo a obra da santificação. Mas o que um faz, todos o fazem. Né? Onde um está, estão os 3. Esse é o mistério da Santíssima Trindade, a infinita variedade na unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu. Quando dava aula de catequese para as crianças, eu costumava usar sempre um exemplo. Como todo exemplo, ele é insatisfatório, mas ajudava eles. Talvez possa ajudar algum de vocês. Eu usava o exemplo da água. E eu dizia, olha, a água, que é a água, H2O. E a água nós podemos encontrá-la no estado líquido, gasoso e sólido. Mas, apesar de serem estados diferentes, perceptivelmente diferentes,
mas são da mesma natureza. Claro, não se aplica esse conceito de natureza para a água, mas têm ali a mesma essência, H2O. São diferentes, mas têm a mesma essência. Talvez isso possa ajudar alguns para que possamos entender. São 3 pessoas reais e distintas, mas com a mesma natureza divina. Esse é o mistério da Santíssima Trindade.